José Eduardo Cardoso, você acha que Bolsonaro tem culpa no cartório e tentou dar um golpe, Zé Eduardo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. A cada dia que passa eu admiro mais o Caio. Porque quando ele tem uma pergunta embaraçosa e difícil de ser respondida, ele passa atacando o adversário e aí, ele encaixa a defesa da tese em que ele diz: não, Bolsonaro não engendrou nenhum golpe. Só faltou, ele não disse isso, tá? Mas só faltou ele dizer que quem articulou o golpe foi o Lula. Bem, Caio, você utilizou a expressão eloquente silêncio. Vamos falar do eloquente silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao seu comprometimento com a democracia. Jair Bolsonaro, como deputado, e hoje a Folha de São Paulo faz um histórico fascinante, mostrou exatamente o que ele pensa sobre a democracia, Caio. Isso não é um eloquente silêncio. Sabe o que ele disse como deputado? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Isso é Jair Bolsonaro, deputado. Posteriormente, em 1999, ele diz o seguinte, que se ele fosse presidente, abre aspas, Caio, esse é o eloquente silêncio, eu fecharia o Congresso e daria golpe no mesmo dia. Não funciona e tenho certeza de que pelo menos 90% da população ia fazer festa, ia bater palma. Este é o eloquente silêncio de Jair Bolsonaro, deputado. E ele permaneceu com eloquente silêncio como presidente? Caio, como presidente, ele disse o seguinte, abre aspas, se tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, veja, apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Mas o eloquente silêncio dele, Caio, continua. No dia 7 de setembro de 2021, ele ameaça o STF, xinga ministros e diz que desrespeitará ordens judiciais, com clara ofensa ao Estado Democrático de Direito. E, da mesma forma, Caio, esse eloquente silêncio dele fez com que ele realizasse uma reunião uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que atingiu duramente o sistema eleitoral brasileiro para deslegitimar o resultado das urnas. E, finalmente, esse eloquente silêncio dele, em dezembro de 2002, após a diplomação de Lula, aquele que você disse que silencia, cumprimentou os manifestantes que estavam lá defendendo palavras de ordem golpistas. Isso é eloquente silêncio, cara? Ele sempre teve um descomprometimento claro com a democracia. Ele sempre defendeu golpes de Estado. Ele sempre defendeu a ditadura militar. Ele elogiava torturadores, Caio. Esse é comprometido com a democracia? Isto é eloquente silêncio? É evidente que o inquérito policial vai apurar e nós temos que dar a ele o direito da presunção de inocência do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista político, essa ideia de que ele errou naquela postagem, que ele estava dopado por morfina, chega a ser uma brincadeira, Caio. Ele sempre defendeu ditadura, sempre defendeu torturador, sempre defendeu golpe de Estado, sempre incentivou isso, conclamou a sua base o tempo inteiro a fazer isso. Seus agentes, digamos assim, de articulação sempre induziram a isso. Não dá para passar o pano na história, Caio. Ele é uma pessoa não comprometida com a democracia e, portanto, nada mais óbvio que ele engendrou essa situação, que o seu ministro da Justiça fez o que fez, por isso está preso. Uma minuta de decreto golpista, defendia a intervenção militar com base na Constituição numa interpretação absolutamente inaceitável. Ou seja, Caio, por favor, dizer que o governo Lula, através daquelas imagens, fez toda aquela situação de invasão do Congresso Nacional, do Judiciário, pelo fato de ter havido, sim, falhas no Palácio do Planalto, por favor, não dá para defender uma tese como essa, a não ser que você realmente queira atacar o Lula. Mas reservemos um outro dia para debater Lula e o autoritarismo dele. Daquele homem que não quis ter o terceiro mandato, daquele homem que foi contra a disputar uma outra eleição. Este é o antidemocrata que você acusa em defesa do democrata, que no Congresso Nacional homenageia torturadores, Jair Bolsonaro.